Boa noite, graça e paz. Hoje é o nosso sexto dia, eu já postei um devocional, mas gostaria de postar mais um devocional relacionado à leitura bíblica de hoje. Meu devocional em cima de Gênesis capítulo 11. No versículo 6 diz assim: Disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua. Isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Esse texto é o texto que fala da Torre de Babel. Nessa época havia um líder, um homem muito poderoso e influente chamado Nimrod. E esse homem ele era tão influente, mas tão influente que ele conseguiu unir todo o povo em um único propósito. Isso é tão interessante porque naquele tempo, e isso pouco tempo depois do dilúvio, eles talvez pensassem, caso Deus queira novamente castigar o povo com o dilúvio, vamos fazer uma torre muito alta. Alguns estudiosos citam que foi um dos motivos para a construção dessa torre, dessa grande torre. Mas eu vejo que aqui também tem muito o fato da demonstração de poder. E Nimrod era muito disso, ele era poderoso. E Deus ele dá essa declaração, ele faz essa declaração em cima desse contexto. Por quê? Porque a direção do Senhor nesse tempo era que o povo se espalhasse, povoasse a terra, que o povo multiplicasse. E aqui Nimrod, ele agrupou o povo, ele juntou, ele uniu o povo. E Deus dá uma declaração. Ele fala que se o povo estiver unido, se o povo estiver todos numa só linguagem, eles têm muito poder. Olha o que diz a Bíblia: agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aqui o Senhor fala do poder que há na união. Mesmo que esteja num contexto contrário ao que eu quero dizer, o Senhor aqui ele nos ensina a respeito do poder que há na união, no poder que há em um povo que fala uma só linguagem. E nesses dias, como os dias de hoje, onde nós vemos pastores brigando com pastores, irmãos falando mal de outra igreja, povo de uma igreja, de uma denominação, criticando uma outra igreja por causa da denominação, dos costumes daquela denominação. E isso só tem feito com que o reino perca. O reino de Deus perde com isso. Nós precisamos entender que precisamos sermos um. Como o Pai em Cristo é, temos que ser um. A direção do Senhor é que estejamos todos com um só propósito, numa só linguagem, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Nós, como igreja do Senhor, não como igreja batista, presbiteriana, igreja assembleia, não, mas como igreja do Senhor, precisamos termos todos uma só linguagem. O Senhor é que declara o poder que há para esse povo. 2019 é um ano de conquistas. O pastor hoje ele disse no culto que ele tem sentido algo. Ele disse algo dele, mas eu também tenho sentido isso, que vai ser um ano onde teremos muitas experiências espirituais, marcas fortes e profundas espirituais nesse ano. Eu creio que será um ano onde Deus irá nos visitar, sabe, independente do cenário político. Mas eu vi algo que, apesar de tudo que aconteceu nesse cenário político, eu vi algo que mexeu com o meu coração, que foi a aliança que o Brasil fez com Israel. Irmãos, se nós entendermos no mundo espiritual o que isso significa termos nos aliançado com o povo que Deus escolheu. E a palavra diz que aqueles que abençoarem serão abençoados. Então, que nós possamos ser um. Uma só linguagem, um só propósito, um só alvo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.